Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao 14º episódio aqui do Saúde e Direito Podcast. E hoje eu tenho a honra aqui de receber Diego Wildberg. Falei certo? Tá certo, Tá sim, certo, tá certo. pronto. E, pra gente é uma satisfação recebê-lo aqui, já que a gente pode conversar sobre temas que estão bem, vamos colocar assim, são bem polêmicos, mas também um assunto do momento, né? A gente vai conversar um pouco aqui sobre saúde mental, sobre jornada de trabalho e também sobre telemedicina e a interseção disso tudo aí. Perfeito. Fazer uma feijoada desse assunto. Muito obrigado por topar esse bate-papo aqui, Diego. Fica à Prazer. vontade para se apresentar aí. Prazer é meu, Rivalino, um prazer enorme estar aqui com você que está em casa aí assistindo a gente nesse podcast. Com certeza são assuntos, né, que tem uma certa polêmica, mas nada que a gente não consiga trabalhar, esclarecer ali e a gente trazer um bom entendimento, né? Um conteúdo de valor, principalmente para você que está em casa aí assistindo a gente. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você. Maravilha. Interromper rapidinho esse episódio para agradecer o nosso patrocinador, a Gula Fit. Se você ainda não conhece a linha de produtos saudáveis da Gula Fit, saiba que você pode contar com kombuchas 0 calorias e doces de leite também, que são deliciosos. Então, você vai ver aqui no link da descrição desse vídeo o site e o perfil lá no Instagram da Gula Fit. Não deixe de conferir. E o legal, né, desse assunto aqui, que a gente tem uma interseção, na verdade, com um tema do empreendedorismo, né? Eu conheço o Diego como presidente do Lead Futuro aqui Bahia, então a veia empreendedora também enorme, e também com um assunto que tem muito a ver com a gente aqui, que é a questão de saúde. Então você puder até falar, pessoal, para quem ainda não conhece, né? Diego, quem seria Diego, sua formação, o que você gosta, enfim. Eu sou dentista, você se apresenta. Né? Já começo, eu sou dentista, aí o pessoal pergunta, poxa, mas o que é que dentista tem a ver com saúde mental? Né? O que é que dentista tem a ver com telemedicina? Eu caí na odontologia por acaso, na minha primeira faculdade foi Ciências da Computação. Opa! Então eu fiz Ciências da Computação exatamente por não saber lidar com as minhas emoções, por ser tímido, introspectivo, por ter medo de falar em público, né, por não me sentir à vontade para chamar a menina para dançar na adolescência. Eu era aquele cara que ia para uma festa e ficava ali no canto a festa toda segurando uma latinha de Guaraná e esperando a hora certa de chamar alguém para dançar, mas com medo de levar o não, e acabava saindo sem dançar com ninguém. E eu sempre me comparei muito com os meus amigos, que eram mais introspectivos, né? Eu falei, como é que eles conseguem fazer amizade com facilidade? Como é que eles conseguem chamar a menina para dançar? Será que eu tenho algum problema? Será que eu tenho alguma doença? Eu não tinha consciência que aquilo era um perfil de personalidade meu. Perfil de personalidade introspectivo, tímido, né? Mais de intuição e sensação. Então essas pessoas, geralmente, elas são mais no canto dela, no mundo dela, gostam de chegar no ambiente, estudar o ambiente para saber, poxa, com quem é que eu posso me conectar melhor para eu ir ali devagarzinho, me ambientando, e depois eu estar ali, né, solto, né, solto ali. Então eu fui fazer Ciência da Computação porque eu queria me esconder atrás da tela do computador, né? Eu gosto de trabalhar com telas grandes, sempre gostei de trabalhar com telas grandes, 35 polegadas de tela, 3 telas na minha frente, sempre gostei de trabalhar com isso, porque era uma forma de eu me esconder ali, né? Só que chegou um momento onde isso começou a sufocar. Será que eu vou ficar eu e o computador a vida inteira? Será que eu não vou fazer relação com ninguém? Será que eu não vou fazer aos amigos? Eu falei, velho, eu não quero. E na época que eu fazia Ciência da Computação, você deve ter acompanhado isso, tinha aquela chopada de medicina. Sim, claro. Que era chopada de medicina, era chopada de odonto, então era muita festa. Mas não tinha de Ciência da Computação. Nunca. Na Ciência da Computação, você ia ter aqueles pernoites, aqueles corujões, né, para o pessoal fazer programas de computador e disputar qual é o programa que já rodava mais rápido. Pô, velho, entendeu? Aí eu falei, não funciona. Eu quero ir para chopadas, eu quero conhecer gente, eu quero, sabe, fazer novas amizades. E aí eu juntei a vontade do meu irmão na época de querer fazer odontologia, e eu falei, poxa, eu vou incentivar meu irmão, eu vou fazer um vestibular para odonto, e passei, cara. E aí eu fui fazer odonto, né? Falei com meus pais, eu falei, cara, e aí, como é que eu vou fazer? Não, você vai cursar odontologia e a outra faculdade? Eu tô fazendo odonto, faz as duas. Eu falei, não tem como, um é o dia inteiro, né? Não tem como fazer as duas juntas. Eu falei, então eu vou trancar a Ciência da Computação, vou parar aqui um tempo e vou fazer odonto. Cara, eu saí de uma sala de 46 homens para uma sala com 46 mulheres. E aí eu tive que aprender a me relacionar com as pessoas, eu tive que aprender a lidar com a timidez, com o medo de falar em público, a desenvolver novas habilidades de socialização. E foi uma baita de uma escola isso aí. E na faculdade de odontologia, quando eu estava próximo de me graduar,
foi um palestrante para a turma de psicologia falar sobre hipnose clínica. Nós vamos falar sobre hipnose no controle da ansiedade, no controle do estresse, né, no controle da dor. Cara, isso é para mim. Porque se eu tiver bons resultados com esse negócio, eu sempre vi hipnose como uma ferramenta que fazia o pessoal imitar galinha, comer cebola. Né? Eu sempre vi o Fábio Puentes no SBT fazendo ali o Bem Dormido, o Bem Dormido. Depois eu fui fazer curso com o Fábio e perguntei, pô, Fábio, por que na televisão você vai fazer o pessoal comer alho achando que é morango, cara? Ele, Diego, porque é isso que atrai. As pessoas não gostam de ver e ouvir coisas chatas. Então eu vou lá, faço essas brincadeiras, as pessoas me procuram e eu ensino a parte séria, né, a parte clínica da hipnose. Eu falei, pô, bacana, legal. Então eu fui e fiz ali pra mim, e eu sou um case, né, da hipnose clínica no tratamento da ansiedade, do medo de falar em público, de me relacionar melhor com as emoções. É claro, eu sou um ser humano, então eu ainda tenho meus perrengues aí pra resolver e ter o meu terapeuta que me acompanha ali pra isso. Né? Porque mesmo a gente sabendo as ferramentas, sabendo as técnicas, muitas vezes a gente não sabe aplicar na gente mesmo, porque o nosso próprio ego não permite que a gente faça isso com medida de proteção. Então, depois que eu virei produto do produto, eu falei, agora eu vou aplicar nos meus pacientes. Né? E peguei ali, analisei o mercado, né? E falei, qual é o dentista que existe em Salvador que trabalha com pacientes que têm medo de dentista? Eu não conheço nenhum. Até hoje não tem. Mas conheço muitos pacientes que deixam de ir para um dentista porque tem medo. Eu conheço dentista que deixa de ir para o dentista porque tem medo de dentista. Né? Então, eu falei, caramba, eu tenho um oceano azul aí para nadar de braçada. E ninguém tá se preocupando com isso. O pessoal entra ali com Rivotril, né, com Dormonide e atende o paciente, ou muitas vezes leva para um centro cirúrgico com custo de anestesista, centro cirúrgico e tudo mais, para fazer um siso porque a pessoa tem medo de dentista. Vamos resolver isso. E aí eu fui estudar hipnose para trabalhar com esse público. Tá? Cara, isso foi fenomenal. Tá? Hoje, graças a Deus, se você chegar hoje numa faculdade de odontologia em Salvador e perguntar quem é que trabalha com hipnose na odontologia, todo mundo vai falar meu nome. Os professores vão falar meu nome. Hoje tem professores nas faculdades que foram meus alunos de hipnose. Tá? Isso é muito legal. Isso tomou uma repercussão assim tão grande que eu precisei estudar psicologia. Porque eu preciso entender mais da psique humana para fazer ainda melhor o que eu estou fazendo. Né? Aí veio psicologia, veio psicanálise, veio psicologia analítica, veio que é junguiana, veio a cognitivo-comportamental, veio a pós-psicologia positiva, meditação, teologia, filosofia, para eu ir tudo com o objetivo de entender o ser humano. Né? Como consequência, me entender também. Perfeito. Né? Isso levou aí a gente a fazer alguns projetos internacionais. Então, houveram treinamentos que eu dei em Portugal, no Chile, na Faculdade de Medicina de Lima, no Peru, na maior rede de clínicas de psicologia do Chile e nos Estados Unidos, sempre para nativos, nunca para brasileiros, né? E nos Estados Unidos foi para americano, coreano e alemão, para mostrar, assim, ensinar o que eu estava fazendo aqui no Brasil, que estava gerando resultados tão positivos com os pacientes da odontologia no controle do medo, traumas e fobias. Né? E sempre foi uma combinação de ferramentas da hipnose, ferramentas da meditação, que eu fui estudar com o John Kabat-Zinn em Harvard, que foi o criador da meditação mindfulness, e com ferramentas da psicologia. Né? Cara, isso fez com que na pandemia eu desenvolvesse uma metodologia de gestão de estresse corporativo e eu fui trabalhar com alguns executivos C-level do Banco do Brasil, Spotify, Tramontina, iFood, Stone, para tomadas de decisão, gestão do estresse para tomada de decisão. Inclusive, durante a implantação do Pix no Banco do Brasil, eu estava com os CTOs do Banco do Brasil, alguns CTOs do Banco do Brasil, aplicando essa ferramenta ali, ajudando eles na gestão do estresse. Terminou a pandemia, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Vou pegar essa metodologia, a minha veia empreendedora, vou pegar essa metodologia de gestão de estresse corporativo e vou colocar no metaverso. E vou botar no óculos do Quest 2 do Meta e vou levar isso para dentro das empresas, porque a pessoa chega lá, coloca o óculos, zera o estresse, como é que eu posso dizer assim? Não é anula, não, mas ele alcaliniza, também não é a palavra, mas ele equaliza ali as emoções dele, o estresse dele, e volta para produzir. Pô, massa! Isso me lembrou muito, não sei se você viu aquele seriado que tá lá no Apple TV, é Ruptura, acho que é Ruptura o nome do seriado. Não vi ainda. É uma ideia muito parecida.
né, com as devidas ressalvas. Sem querer lhe interromper, mas já interrompendo. Basicamente, o funcionário, ele tem duas vidas. Ok. Ele chega no trabalho, tem alguma coisa que ele aperta lá, ele esquece o que é ele fora do trabalho. Quando ele entra no trabalho, ele tem aquela mentalidade ali de execução, tal. Quando ele sai do trabalho, ele esquece do que ele fez no trabalho. Eu vou assistir. Ruptura, acho que é Ruptura, se não me engano. Ruptura, né? Eu vou assistir. A produção acabou de me confirmar aqui. Ruptura. E você acabou de falar isso aí, eu achei muito parecido. Pô, eu vou assistir porque é exatamente isso. Ou seja, a pessoa chega no ambiente de trabalho, muitas vezes preocupada ali com o estresse de casa, com o filho que tá doente, com a conta que tem para pagar. Ele não consegue produzir. Por mais que ele queira produzir, por mais que ele queira entregar o melhor dele, essa sobrecarga mental, emocional, não permite que ele entregue 8 horas de produção. É o que vem gerando a questão do presenteísmo, né? O presenteísmo, ele traz muito mais prejuízo do que o absenteísmo. Porque o absenteísmo, o cara tá em casa. O presenteísmo, ele tá na empresa, consumindo copo plástico, papel higiênico, luz, água, muitas vezes refeição, né? E ele só consegue entregar de produção ali 3, 4 horas por conta dessa questão. Então, quando a gente desenvolveu ali essa plataforma no metaverso para levar para dentro das empresas, era exatamente para zerar isso aí. Cara, e se você olha os depoimentos, Ivalina, eu posso te mostrar depois, as pessoas falam, meu Deus, Diego, isso eu tô outra pessoa, eu me vejo agora capaz de enxergar soluções para problemas que antes eu não conseguia enxergar. Porque a gente de fato neutraliza, é a palavra, a gente consegue neutralizar as emoções da pessoa e direcionar o foco dela para o que ela precisa fazer. Só que, quando surgiu a inteligência artificial, né, acabou o metaverso. Hoje ninguém ouve mais falar do metaverso. A Apple mandou descontinuar o Apple Vision, por exemplo, né? E o Mark Zuckerberg está desenvolvendo outras tecnologias com óculos, né? Mas hoje em dia ninguém ouve mais falar do Meta. Ouve falar o quê? Inteligência artificial associada com óculos com realidade aumentada, né? Isso já é uma outra coisa. E aí a gente abriu a startup abriu não, na verdade a gente utilizou a mesma empresa, só mudou o tipo de produto a ser entregue, a gente tirou aí o serviço do metaverso e a gente iniciou um processo de telemedicina, um serviço de telemedicina com assistência a APS. Qual é o nome da empresa? Meditcorp Telemedicina. Meditcorp. A gente começou um serviço aí de APS, né, que é Atenção Primária à Saúde, onde 94% dos casos que a gente resolve com a telemedicina seriam aqueles casos, 94% dos casos que chegam até uma UPA, por exemplo, né? Então, 100% de casos chegam num serviço público de saúde, 94% a gente consegue resolver por telemedicina. Bacana. Então, essa é um pouquinho da jornada do Diego, para você que está em casa. Espero que não tenha ficado muito longa, né? Mas é um pouquinho da jornada. E dentro disso tudo surgiu o convite do Mário para fazer parte do Lead Futuro como presidente, né? Bacana. Bom, vou então já antecipar aqui as expectativas de quem estiver nos assistindo. A gente vai dividir então esse bate-papo aqui em 2 momentos. Já tinha pedido isso aqui pro Diego. Eu quero falar um pouco sobre medicina, mas também quero falar sobre jornada de trabalho, né? Quero falar um pouco sobre também como, né, o seu trabalho consegue ajudar esse empreendedor, esse trabalhador que quer ser mais produtivo, que quer entender como ele consegue estar mais presente, né? Eu acho que esse é um desafio também. Eu tenho 8 horas, todo mundo tem as mesmas horas do dia, mas ao mesmo tempo você tem tanta interferência ao longo do dia que é difícil você estar focado realmente fazendo uma coisa de cada vez ou fazendo uma coisa bem feita de cada vez, né? Então acho que faz muito sentido aqui para o nosso público poder ouvir sua opinião sobre isso. E aí, pegando esse gancho, né, do final da sua fala em relação à telemedicina, eu conheço muito pouco sobre telemedicina. E a gente estava batendo um papo aqui, eu achei fantástica a ideia, né? E como, inclusive, lá no escritório a gente lida com saúde suplementar, eu vejo como uma solução super interessante de suplementar a saúde suplementar. Perfeito. Desculpa o trocadilho. Porque realmente são soluções que se complementam, né? Talvez para públicos diferentes, inclusive, mas que, inclusive, ajudará no serviço público de saúde. Com certeza. Então, vamos lá, vamos imaginar que tem um empresário aqui nos ouvindo, ou até mesmo um empregado dele, e que queria entender mais como que funciona a telemedicina e como é que a Meditcorp, é isso? A Meditcorp conseguiria ajudar a questão da telemedicina hoje, ela vem trazer uma facilitação, uma facilidade muito grande para o empresário e para o colaborador. No sentido de que o colaborador ele não precisa mais sair do ambiente de trabalho para uma consulta médica. Ele não precisa mais viajar para um outro estado para ter uma consulta com um médico especialista.
Você pega o celular, através do aplicativo do celular, você consegue ter uma consulta de vídeo com o médico, e nessa consulta ele consegue fazer ali a prescrição, o receituário médico, né, a solicitação de remédio, e a solicitação dos exames que aquela pessoa precisa fazer. Então imagina isso para um empresário de pequeno médio porte, onde ele tem ali 4 funcionários, 40 funcionários, ele quer colocar um benefício de saúde, ele quer colocar um benefício a mais para o colaborador, mas ele não tem recurso em caixa. E muitas vezes alguns empresários se sentem frustrados por querer oferecer mais e não ter capacidade de entregar. Porque o custo do plano de saúde é muito alto, e você muito bem sabe disso, vem ficando cada vez mais inacessível por conta dos aumentos abusivos que a gente tem aí. Exato. Né? Uma questão que a gente colocou, teve até alguém que perguntou pra gente outro dia, falando assim, Diego, tá, mas como que é a tua... Como é que foi a pergunta? Como é que é a sua reestruturação do preço, né? Depois, no ano seguinte, como é que você começa a renovação da sua tabela de preço? Eu falei, fica tranquilo que é pelo a IPC, a IPCA, né? Que é o mesmo que faz dos aluguéis, né? Do imobiliário. IGPM também, IGPM, né? IGPM, Fica tranquilo que é pelo IGPM. Então tá tranquilo. Porque ele sabe que o aumento não é tão grande e que pode ter também redução. E existe um critério por trás, né? Exato. Hoje a questão dos reajustes do plano de saúde é porque a Deus dará, não existe, é uma caixa preta, e aí o empresário, o segurado, ele fica realmente sem ter a expectativa atendida. Exato. Ninguém sabe quanto que vai vir um reajuste do empresarial do ano que vem. Cara, a gente teve um plano de saúde que teve um aumento de 120%. Eu falei, caraca, cara, se eu não me engano foi da TV Alba aqui em Salvador. Olha, a gente já pegou reajustes de 300% de um ano para o outro. Claro que a gente está falando de reajuste anual, mas reajuste faixa etária, tudo somado. A pessoa pagava 3 mil e pouco, 3 mil, foi para 10 mil. Caramba! A gente conseguiu eliminar para devolver para 3 mil. Caramba! É um convite, na verdade, né? A se retirar do plano. Exatamente. Numa situação como exatamente. Então se sustenta. Então é um modelo que você tem mais previsibilidade. Né? O modelo que se aplica hoje de cobrança para o empresário, ele sabe, olha, isso aqui eu consigo levar porque eu sei que no ano que vem, no 13º mês, vai ser o mesmo preço que é hoje, só que vai estar atualizado por um índice inflacionário. Exatamente. E a gente, dentro do modelo que a gente montou, a gente consegue atender não somente o colaborador, mas a gente consegue atender até 3 dependentes diretos daquele colaborador sem mexer no valor de mensalidade. Não tem faixa de preço, não tem tempo de carência, nada, porque a gente trabalha com a APS, né? Então a gente consegue... Pensa o seguinte, como dentista eu trabalhei em UPA, então eu entendo como é que o serviço público de saúde funciona, né? Quando você vê um paciente chegando numa UPA, você tem ali a qualificação, você tem a pulseira azul, verde, amarela e vermelha. Cara, pulseira amarela e vermelha é urgência, né? O amarelo, atenção, presta aqui atenção, o vermelho já foi para a sala vermelha, porque aquela pessoa pode ter uma parada cardíaca, pode ter algum problema. Só que a grande maioria que chega numa UPA é azul ou verde. 94% desses casos a gente consegue resolver com telemedicina. E a gente está falando do mercado no Brasil que, por exemplo, apenas 33% das empresas brasileiras oferecem algum tipo de benefício de saúde. A gente está falando que 67% não entregam nada. Então, existe um mercado muito grande da telemedicina ainda no Brasil, né? A gente está falando que no próximo ano, a gente está falando de um crescimento aí, 5 bilhões de reais através da telemedicina. Hoje você tem um número de quantas pessoas são assistidas por essa modalidade no Brasil? Você teria esse número? Rapaz, eu não vou te trazer ele exato aqui agora, tá? Na pandemia foram mais de 7 milhões de atendimentos realizados. Eu sei que da pandemia para cá já foram mais de 120 milhões de atendimentos realizados, mas esse número pode estar desatualizado, tá? Mas para você ver uma tendência que vem acontecendo aí. Na pandemia, 7 milhões. Da pandemia para cá, contando a pandemia, né, e o pós-pandemia, 120 milhões de atendimento por telemedicina. Então é muita coisa. Você tirou 120 milhões de pessoas indo para a UPA, por exemplo. Se a gente vai falando do serviço público, sim. Sim, exatamente. Bacana. Porque muitos planos de saúde acabaram aderindo à telemedicina também, né? Então, às vezes, a pessoa não faz ali o atendimento. Aquele atendimento que era presencial, ele passou para ser por
telemedicina. Então, às vezes, não é que você acabou levando para outras pessoas. Às vezes, são os mesmos clientes, só mudou. Perfeito. Né, diminuiu ali a estatística do atendimento presencial e aumentou a estatística do atendimento online. Né? E quais são os casos, assim, até para a gente tentar trazer algo para algo mais materializado, quais são os casos hoje que se recomenda o teleatendimento, né? O paciente está com queixa, dor de cabeça, pô, obviamente imagino que se ele sente que teve uma dor muito forte na perna, no braço, serve para lesão, tudo. Tá? Como funciona? Serve para tudo. Imagina que a telemedicina não é um serviço de urgência médica, tá? Mas é um serviço que ele vai conseguir te dar uma orientação. Então vamos imaginar que alguém tem um familiar em casa, esse familiar começa a ter uma crise convulsiva. Tá? Aí a pessoa não sabe o que fazer, não sabe, até o socorro chegar pode levar mais de meia hora. Né? Até um serviço de home care com ambulância pode levar, dependendo do trânsito, pode levar um pouco de tempo. Com a telemedicina ele é atendido em 10 minutos. Então ele acessa ali o aplicativo, ele pega o celular dele, abre o aplicativo, o médico tá lá para atender ele de plantão, não tem triagem, já cai no médico, né? E aí aquele médico consegue de alguma forma direcionar. Tudo bem que a consulta ali não vai ser para ele, perfeito, né? Mas ele precisa de uma orientação, né? Ele precisa saber o que fazer com o familiar dele que tá ali em convulsão. O familiar dele já tiver também fazendo parte do sistema, aí melhor ainda, porque aí é o próprio paciente que estaria sendo atendido através de um familiar. Né? E nesse momento ele consegue dar uma instrução, falar o que fazer, o que não fazer, quem entrar em contato, o que verificar naquela pessoa para controlar a situação até que um serviço de urgência, de emergência, chegue para transportar aquela pessoa para um outro lugar. Né? Muitas vezes, somente com uma orientação, né, você consegue evitar grandes coisas. Porque depois de uma crise convulsiva, por exemplo, a pessoa retoma a consciência dela normal, lembra quem é, o que estava fazendo, etc. Mas e num caso de um AVC? Que a pessoa pode ter uma crise convulsiva por decorrência de um AVC que ela está tendo ali. Se o familiar recebe essa orientação, ele consegue conduzir né? Se a pessoa conseguir uma orientação, ela consegue direcionar ali o familiar dela com segurança para que ele chegue em um ambiente médico com o menor índice de sequelas possível. Né? Então, na telemedicina, vamos pensar assim, é um serviço de atendimento primário à saúde. O que é isso? São aqueles casos mais simples, como uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma febre, uma orientação, que aquela pessoa está sentindo, né? E o médico atende ela, muitas vezes é resolvido com uma medicação, né? Em caso de dor, desconforto, insônia, né? O médico consegue resolver ali com uma medicação. Então, na telemedicina, você hoje tem ali a possibilidade de você fazer uma prescrição médica online, a pessoa recebe no WhatsApp dela, tá? E também fazer uma solicitação de exames, para que a pessoa possa realizar os exames e depois voltar para ter o acompanhamento com aquele médico. Diego, mas aí o clínico geral, ele é o clínico geral, tem muita coisa que ele não vai saber, que ele não vai conseguir resolver. A gente tem 10 especialidades médicas, então o que o médico clínico geral da gente não consegue resolver, ele direciona para um médico especialista, né, com hora marcada, e aquela pessoa é atendida ali por aquele profissional. Caso a situação que chegue para esse médico não seja possível resolver por telemedicina, ele vai orientar a procurar um hospital, acionar o plano de saúde, né, ou ir até para um serviço público, como uma UPA, um hospital, alguma coisa do tipo. Né, mas ele já vai sair ali orientado com um laudo médico, com um parecer médico, para facilitar todo o atendimento dele. Isso para o colaborador é muito interessante. Né? Imagina que ele não precisa sair da empresa para fazer isso. E para a empresa também. Cara, imagina... O funcionário está trabalhando, ele pega o celular, aciona o médico no celular, ele vai entrar numa lista de espera. Enquanto ele está ali na lista de espera, ele deixa o celular ali em cima da mesa e continua trabalhando. Na hora que o médico entrar de vídeo, ele falar: Rivalino, tudo bom? Eu paro o meu trabalho, pego meu celular, boto meu fone de ouvido, faço minha consulta e volto para o meu trabalho. Então, o colaborador ele não precisa sair mais da empresa. Né? O empresário, muitas vezes, não precisa se desprender de custo de deslocamento daquele funcionário. Né? Não tem ausência dele. Se for do interior, preciso consultar com o médico cardiologista em Salvador. Às vezes são 3 dias, é um dia para vir, um dia para consulta e um dia para voltar. E às vezes não consegue que o atendimento seja realizado. Então, com a telemedicina, a gente consegue trazer uma facilidade muito grande, além, claro, de você acabar trabalhando a saúde mental de certa forma. Não é psicólogo, não é. A gente tem ali um serviço de psicologia que a gente tinha, deu uma descontinuidade,
mas a gente está estudando como trazer de volta, porque a gente considera importante você ter ali um psicólogo, um psicanalista, ajudando o colaborador, né, dentro das questões familiares, pessoais dele, e até trabalhistas ali no ambiente de trabalho, principalmente se o clima organizacional for tóxico, né, for estressante para aquela pessoa. Está estudando como trazer isso aí, mas imagina que só o serviço de atendimento primário à saúde, ele está no trabalho. Vamos pegar aqui um exemplo de um porteiro que está trabalhando de madrugada num prédio, mas ele está preocupado porque o filho está em casa com febre. E ele está preocupado porque a esposa dele vai sair de casa de madrugada para levar o filho para ser atendido numa UPA. Só que o bairro que ele levou tá fechado porque a facção não deixa entrar, porque mataram o primo do chefe do dono da boca de fumo lá, e agora o filho dela o filho do porteiro tá com febre, a mulher tá com ele de madrugada na rua, querendo chegar na UPA, mas o pessoal da facção não deixa entrar. Olha a preocupação que tá em todo mundo. Se esse colaborador tem um serviço de telemedicina para ele e para a família dele, a esposa dele é atendida dentro de casa, porque o serviço é 24 horas. Então ela pega ali o celular, faz a consulta, o médico orienta a respeito da febre do filho, ela liga pro marido que tá trabalhando de madrugada e fala, ó, falei com o médico aqui, tá tudo certo, quando você puder, traz remédio tal pro filho da gente. Ou já pede pro motoboy trazer uma medicação. Então traz uma facilidade muito grande, Rivalino, tanto pro colaborador quanto para as empresas. Algumas empresas a gente acaba mexendo também ali na forma como ela lida com o plano de saúde, e você, melhor do que ninguém, vai dizer se isso faz sentido ou não. Eu vou jogar a bola para você. São algumas empresas que pagam integral o plano de saúde, né? E a gente fala, poxa, até com uma estratégia de caixa, né, de economia, migrar esse plano de saúde que é integral para coparticipação, onde a empresa paga uma parte, caso o funcionário precise ali de uma consulta, ele paga uma parte da consulta. Então vamos imaginar que uma consulta de R$350, o funcionário vai pagar R$150 pela consulta, né? E inserir aí um serviço de telemedicina na coparticipação, porque o serviço de telemedicina com a gente, por exemplo, tem consulta ilimitada. Então ele vai ter ali o pagamento de uma mensalidade, né? Ele vai ter uma economia e vai conseguir até melhorar o benefício de saúde para o colaborador. Você que é especialista nessa área, né, faz sentido essa jogada junto com as empresas? Você acha que é uma manobra interessante? Eu acho que é uma manobra interessante, sim, até porque quando a gente para pensar na sinistralidade dos planos empresariais, inclusive isso exige do empresário um esforço grande para a conscientização do empregado, para que ele use menos o plano, né, para que, obviamente, o custo seja menor. Né? Então, é sempre esse equilíbrio entre você vai usar porque precisa, mas você precisa mudar seus hábitos de vida para ter uma saúde mais robusta, para usar menos o plano. Então, na medida que você tem acesso, né, às consultas com um custo muito mais interessante, e ao mesmo tempo você tem um custo fixo menor, porque a coparticipação envolve o uso, né, do plano, eu acho que sim, pode ser uma solução muito interessante. Claro que sem parar para fazer conta aqui, mas pelos números que você me apresentou, realmente pode ser uma solução bem interessante para o empresário que oferece isso para o seu colaborador. E é algo muito novo para mim, apesar de a gente lidar com plano de saúde todos os dias aqui. Eu queria muito bater esse papo contigo aqui e apresentar essa nova solução para as pessoas e eu também conhecer, porque tudo que é novo também, né, obviamente vai passando por lapidações, vai passando por um processo de melhoria, o que faz sentido ter, o que não faz sentido ter, como a gente estava conversando aqui mais cedo. Pela sua experiência hoje, Diego, como vocês têm sido acionados de maneira mais... qual é o maior consumo, vamos colocar assim, do serviço de vocês hoje? Você falou aqui de 10 especialidades e tal, mas realmente são esses problemas que são mais corriqueiros, né? Dor de cabeça, febre, e aí você para pensar, é como pegar um avião, né? Você vai pegar um avião, você tem que sair 2 horas mais cedo, aí chega lá, você tem que esperar mais 1 hora, aí o voo dura 2 horas, você chega lá, espera 1 hora pra... Quando você vai para um médico, acaba que tem um deslocamento, chega lá, você tem que ficar esperando às vezes a ordem de chegada, às vezes uma consulta de 20 minutos, você gasta 3, 4 horas, né? Então realmente quando você para pensar na praticidade e da manutenção da produtividade, e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre produtividade e jornada de trabalho, faz muito sentido, uma solução que eu achei super interessante. E até a economia, cara, se a gente for pensar no gasto de Uber, cara, tá passando mal, vou pegar um Uber, R$40 de Uber pra ir, R$30 de Uber pra ir, R$30 de Uber pra voltar,
acaba saindo mais caro que o serviço da gente de telemedicina. Entendi. Uma pergunta que eu acho que é interessante até, quando você chega para o empresário para apresentar essa solução, eu estou falando empresário porque me parece que é o seu público-alvo, né? Sim. Quais são as objeções, né? O cara fala, mas eu não quero oferecer isso, por isso e aquilo outro. O que você acha que costumam ser as objeções e como que você quebraria essas objeções do beneficiário desse serviço? Tá, a gente tem uma objeção é o plano de saúde. A gente já tem plano de saúde. Tudo certo. Né? E a empresa que a gente procura abordar e se conectar, a gente procura ver a mentalidade do dono. Porque se for um empresário que a mentalidade dele está em cima do faturamento e de quanto que a empresa pode trazer de lucro sem ele se preocupar com as pessoas que estão trabalhando com ele, não é um público, não é um empresário que a gente queira trabalhar. Né? O foco da gente é aquele empresário que ele realmente se preocupa com a equipe dele, que ele se preocupa em estar construindo um clima organizacional saudável, porque ele vê que a longo prazo isso vai trazer muito mais lucro e crescimento para a empresa do que aquela meta batida agora. Né? Então é uma mensuração qualitativa que a gente faz através da telemedicina. Então uma objeção que a gente tem a gente já tem plano de saúde. Na hora que eu vejo isso, não é o público que a gente vai querer trabalhar. Quando a gente vai para um público que pensa como a gente, que o foco é na pessoa, a gente não tem objeção. Todo mundo gosta. Quer dizer, tem uma objeção, que é a cultura. Por não saber ainda como utilizar o serviço, por a gente às vezes não se dá conta. Cara, a gente tem um médico dentro de casa 24 horas com isso aqui. Outro dia meu pai estava na fazenda, passou mal na fazenda, e meu filho, eu tô passando mal, tô um pouco tonto, tal, não sei o quê. Tô precisando falar com o médico. Eu falei, pai, pega o celular e o médico tá de plantão para te atender. Meu filho, eu nem lembrei. Porque não tá inserido na cultura da gente ainda esse tipo de serviço. Então, quando a gente monta uma reunião, a gente vai ali, desmistifica, né, a gente oferece uma palestra para ensinar o pessoal a utilizar o serviço e tudo mais, todos aceitam. Né? Isso é o que é mais legal. Porque o público que a gente trabalha é aquele público que ele quer levar, que ele se preocupa com o funcionário, que ele quer criar um ambiente legal, que ele quer que o funcionário se sinta tão bem no trabalho como ele se sente dentro de casa. Então ele está ali se preocupando em fazer esse empate certinha, ele está ali se preocupando se o funcionário chegou bem em casa, ele está ali se preocupando se o clima, se todo mundo está ali no clima de amizade ou se é aquela coisa torturante, estressante, onde está um passando por cima do outro. Né? Então são dois perfis de empresário completamente diferentes. Quando a gente vai para esse perfil que se preocupa com o ser humano, a gente não tem objeção. A objeção é a cultura, é o não saber como que funciona. Porque você para dizer, cara, eu quero esse serviço para o meu funcionário. A gente tem cliente que tem 4 funcionários. 4 funcionários. É uma empresa pequena, mas poxa, eu quero botar isso pro funcionário. E aí você pergunta, e aí, como é que tá? Ele, poxa, eu tô adorando o serviço, tá bacana, tal, não sei o quê. Alguns falam, ainda não utilizei, porque não precisei usar, mas o colega meu que já usou, gostou. E como a gente tem empresas também um pouco maiores, né, que também todo mundo satisfeito. Aí o RH fica satisfeito, o colaborador fica satisfeito, não tem aquela despreocupação, porque a família também tem assistência, né, ela está assistida ali pelo serviço, e o chefe está satisfeito, porque até o clima melhora, mesmo não fazendo um trabalho de saúde mental específico dentro da empresa, o clima da empresa melhora. Né, porque tira aquela preocupação do tipo, pô, vou faltar um médico, pô, pronto, quer ver uma objeção interessante? Atestado. Ah, Diego, mas não vai ter muito atestado? Não vai. Porque o atestado ele é dado para afastamento devido a um estresse, devido a um burnout, devido a uma somatização emocional que vai para o corpo e aquela pessoa começa a sentir dor. Então o afastamento é dado para a pessoa descansar. Mas o que adianta você dar um atestado de descanso para alguém se quando ela volta para a empresa o clima organizacional daquela empresa não favorece uma saúde mental daquela pessoa? Né? Não vale a pena nada o atestado. Então o nosso médico ele não dá atestado só para afastar a pessoa. Realmente tem que haver um motivo. Né? Se for para fazer uma realização de exames, por exemplo, poxa, eu vou ter que ir no laboratório. Hoje a gente já está montando, já tem umas parcerias com os laboratórios, onde o laboratório vai na empresa fazer a coleta de sangue e realizar o exame. Ou seja, não tem motivo para dar, de fato, o atestado e não tem motivo para a pessoa se ausentar do ambiente de trabalho, a não ser que o ambiente realmente seja tóxico, né, e esteja ali com os assédios morais, esteja ali com cobranças excessivas, né, com abusos de poder, que faz com que aquela pessoa acabe se afastando do trabalho, e aí o médico, com certeza, ele vai dar um atestado médico, né, para a pessoa poder descansar. Isso é alvo de tanta reclamação, né, dos dois lados,
que inclusive recentemente, hoje se criou um portal, né? Os atestados médicos, hoje eles ficam registrados em um portal para que você consiga consultar a veracidade daquele... Cara, mas ainda, não sei se você viu, eu vi isso aí, mas parece que alguém embargou esse troço. Foi? Eu acho que alguém embargou esse troço aí, porque é como se fosse tipo assim, a assinatura digital do atestado dizendo que aquele atestado realmente tá valendo, né? Mas eu acho que isso aí caiu, cara. Foi? Não tenho certeza, não. Estou desatualizado, tá, pessoal? Não, se ele tá, eu também tô, porque eu acho que caiu, eu não tenho certeza. Eu acho que, como tudo surge de uma dor que estão tentando resolver, né? Em algum momento se aprimora isso. Eu acho que a pandemia, né? Você vê a pandemia, acho que a guerra, a pandemia traz muita, apesar de toda a dor e sofrimento da doença, da guerra, ela sempre traz consigo a tentativa de resolver problemas, Sim. né? Então, por exemplo, no caso da justiça, que é onde eu estou muito mais próximo, ela já estava preparada para essa evolução, mas eu acho que hoje não se fala de jeito nenhum em audiência presencial, apesar de existirem ainda, não se fala de processo em papel. Então, os processos estão andando muito mais rápido. Cara, isso é delicado, cara. Você viu o caso de um processo digital que rolou e que tinha alguém escondido debaixo da mesa? Vi, isso aí virou um meme, mas posso falar uma coisa? Assim, o brasileiro precisa ser estudado. E isso aí ficou muito feio pro colega advogado, né? Sim. Que sabia que não poderia. Então existem regras, né? Existem regras. As mesmas regras que existiam para audiência física continuam principiologicamente, continuam valendo. Isso. E aí, a partir do momento que você vê uma situação como essa, é complicado. Eu Rivalino, já participei da audiência em que, óbvio, eu estava com o meu cliente, eu poderia estar do lado do meu cliente, mas quando da oitiva da testemunha, ele falou, rapaz, eu conheço o local e eu acho que eles estão na mesma sala. Caramba! E eu pedi também. Eu pedi para que eles mostrassem a sala. Caramba! Mas eu não sei, enfim, né? Como uma testemunha já tinha saído, talvez a outra tivesse entrado, Sim. Mas são situações que acontecem. Mas assim, no físico, no presencial, também acontecia de você ouvir uma instrução de testemunha, algo do tipo. São coisas que infelizmente a gente sabe que acontece. Mas eu não sei há quanto tempo se fala de telemedicina e certamente no começo, quando alguém propôs isso, deve ter sido alvo de uma série de críticas, né? Certamente, como tudo em que existe evolução, deve ter tido alguém que levantou a mão e falou, isso aqui não dá. Nos Estados Unidos a telemedicina existe desde 2005. Quase 20 anos. Aí. Com o uso da tecnologia como a gente conhece hoje, através de vídeo. Né? Existe uma outra telemedicina que é aplicada, que não é por vídeo, mas é a telediagnóstico, onde você consegue fazer diagnósticos cardíacos, respiratórios, através de telemedicina. Né? Então você tem uma clínica onde ela tem os aparelhos ali, ela faz toda a mensuração física da pessoa através de aparelhos, e esse resultado ele vai através de um sistema para o médico, e você tem um médico que passa o dia inteiro ali na sala só olhando os exames e entregando o laudo. Quer queira, quer não, esse é um tipo de telemedicina. Né? Mas a telemedicina que a gente, como a gente conhece, pode fazer propaganda aqui? A gente tá fazendo propaganda aqui, se quiser falar o nome, não tem problema. Tem a VitalMed, por exemplo. A VitalMed tem 30 anos fazendo telemedicina, cara. Mas é por telefone. Interessante. Né? Poxa, eu tô com a situação dentro de casa, pega o telefone e liga pra quem? Pro médico, é uma espécie de telemedicina. Sim. Né? Mas a pandemia, ela meio que forçou uma situação que começou com os psicólogos, né? Onde eu preciso fazer meu atendimento online. Então, como é que eu vou fazer meu atendimento? Como é que eu vou parar a terapia do meu paciente? O nível de ansiedade aumentou, ele perdeu o emprego por causa da pandemia, tem gente querendo se suicidar. Ninguém sabe quando é que isso vai acabar, ninguém sabe quando é que vai voltar a se ver. Pois é, então surgiu aí na psicologia a necessidade de fazer os teleatendimentos. E aí começou a fazer atendimento por Zoom, né, pelo próprio WhatsApp, plataformas especializadas em teleconsulta de psicologia. E aí viu-se a oportunidade da medicina também se beneficiar disso. Antes, qualquer área, eu acredito que no direito também é assim, mas qualquer área da saúde, para você atuar em outro espaço, em outro estado, você tem uma janela. O dentista ele pode atuar por 3 meses em outro estado sem precisar estar registrado ali dentro do CRO daquele estado. Mas se ele começar a fazer isso com muita frequência, ele precisa, né, ter o CRO também daquele estado. Né? Exatamente. Eu acredito no direito também é assim. Você pode atuar em até 5 processos por ano, né? Em outro estado. Na medicina não é diferente. Então, a telemedicina veio também para quebrar essa barreira. Então, hoje você tem médico do Rio Grande do Sul atendendo um paciente aqui na Bahia. Você tem paciente... E ele não saiu do estado dele. Perfeito. Ele continua exercendo a função dele. Então, caramba, é algo que a população ainda não está tendo consciência que isso está acontecendo. Né? Mas que daqui a pouco vai dar um boom. Né? A gente tem aí, até 2025, são mais de 5 bilhões de reais de negócios dentro da telemedicina. Né?
Para os próximos 30 anos, a gente está falando nos Estados Unidos de aproximadamente $500 bilhão, né? É a economia que gira em torno da telemedicina nos Estados Unidos, nos próximos 30 anos. Imagina o Brasil. Tudo que acontece nos Estados Unidos vem para o Brasil 5 anos depois. Então, cara, imagina o que vai acontecer aqui. Verdade. É uma facilidade enorme que a gente está trazendo. A tecnologia vem avançando cada vez mais e a inteligência artificial também está ajudando em uma série de coisas também na área da saúde, né? Então, daqui a pouco, a Microsoft mesmo desenvolveu agora um sistema de diagnóstico de exames de imagem. Então, você faz ali uma ressonância magnética, você faz a tomografia, o próprio software que a pessoa já dá ali o possível diagnóstico daquilo, o médico já recebe o trabalho, entre aspas, 80%, 90% do trabalho pronto, ele só faz. Validar, laudar aquilo, né, e segue adiante. Então, a tecnologia está avançando muito rápido, né? E na telemedicina vai aumentar cada vez mais. Hoje a gente tem 50 milhões de usuários de plano de saúde no Brasil. Então ainda temos 150 milhões de pessoas que não têm, um pouco mais, né? Acho que nós temos quase 220 milhões de habitantes no Brasil. Então algo em torno aí de 25% da população, 22,5%, 25% da população tem plano de saúde. E obviamente que vem como uma solução muito interessante para poder abarcar um número maior de pessoas, né? Exatamente. E mesmo as pessoas que têm plano. Cara, imagina assim, ó. A gente tá negociando com uma empresa, que é uma empresa de logística. Tem muito caminhoneiro nessa empresa. Cara, o cara tá comendo no posto de gasolina e passa mal. Quem é que vai atender esse caminhoneiro? Se ele tem acesso à internet, se ele tá num posto de gasolina, tem acesso à internet, ou se ele tem um 5G interessante e um celular... Starlink, né, hoje em dia. Starlink, pois é. Cara, ele tem um atendimento com o médico. Perfeito. Então a gente consegue atender o pessoal Starlink no meio da Amazônia, em cima de um barco com telemedicina. Então não tem mais fronteira. É só levar o quê? A cultura e a educação, mostrando como que pode ser utilizado, os benefícios que a pessoa e até a cidade tem, porque imagina isso implantado dentro da prefeitura. A quantidade de fila de posto de saúde que diminui, de UPA que diminui, a quantidade de custo que consegue ser reduzido na saúde e ser, de repente, implantado em outras áreas, como segurança e educação. Deixando claro, como você já bem apontou aqui, que são os casos em que a consulta, sem a necessidade de exame clínico e toque, funciona, e é boa parte desses casos, né? 94%. Pois é, realmente. É uma coisa que o poder público, eu não sei porquê, quer dizer... E as filas que existem no serviço público são decorrentes de consultas que são resolvidas diretamente com o médico. Não é porque o que vai para uma sala vermelha de uma UPA, por exemplo, chega através de uma regulação hospitalar ou regulação de uma outra UPA através da ambulância. Já chega direto para a sala vermelha, né? Já chega direto para a sala amarela. Chega uma pessoa com uma desfibrilação cardíaca ou um ataque cardíaco mesmo, ele já chega reclamando que está com dor torácica, o pessoal já encaminha direto para a sala vermelha ou para a sala amarela. Não passa pela mão do clínico. Então, as filas que a gente tem do atendimento público é por causa do atendimento clínico. Bacana. Eu particularmente, assim, abri bastante minha cabeça aqui, não sei quem tá nos ouvindo. Sério mesmo, assim, eu tinha uma ideia do que era a telemedicina, tá? Acho que eu ampliei bastante o meu horizonte aqui. É que isso que acontece com os empresários quando a gente vai conversar. Não, bacana. Abrir o horizonte, pô, Diego, vamos ver isso aí e tal, é interessante pra gente. É importante, e eu fico feliz que a gente consiga aqui no podcast levar isso pra outras pessoas também. Massa. Né? Então, se você está aí, já compartilha esse vídeo com um empresário, com um colaborador de alguma empresa, né? Sim. Acho que é muito importante que essa mensagem chegue mais longe, né? Como prometido, né? E já pegando o gancho agora aqui, eu queria falar sobre um tema que é polêmico. Eu acho que a gente pode trazer uma visão agora desse tema polêmico para um aspecto mais técnico. Óbvio que existe hoje uma discussão que é muito acalorada, mas também muito parcial e emocional das pessoas que defendem um lado ou outro, né? E muito se fala em estudos, muito se fala no impacto na economia da proposta de redução da jornada de 6/1, extinção, na verdade, da jornada de 6/1, indo, né, não para um 5/2, mas de um 4/3. Ok. Né? E aí a gente estava batendo um papo aqui antes do podcast começar, e esse assunto me interessou muito, né? Eu sei que você já tem debatido esse tema, acho que você até comentou que fez uma live recentemente sobre isso. E qual que é a sua visão, né? E aí já
trazendo a sua prática clínica para aqui para a mesa, sobre esse aspecto da redução da jornada de trabalho, o quanto empregado e empregador deveriam ter ou não liberdade para poder negociar a sua jornada, se essa jornada tem que ser imposta. Qual que é a sua visão hoje, Diego, sobre isso? Eu sou a favor e contra. Eu sou a favor desde que a cultura organizacional da empresa favoreça, né, o ambiente onde todos são respeitados e as pessoas realmente estão comprometidas com o trabalho que precisam ser feito e cumprir ali na jornada que faça com que a empresa realmente cresça, né? Isso é uma questão de desenvolvimento de educação e mentalidade dentro da empresa. Alguns países isso funciona muito bem, né? Nova Zelândia, Lituânia, Bélgica, o Reino Unido. A gente tem alguns países onde, se a gente parar para olhar a educação, o nível cultural dessas pessoas e o comprometimento, o entendimento que ela tem da função dela dentro da empresa, isso funciona muito bem. Mas a partir do momento que a gente traz isso para um país como o Brasil, que não está preparado para essa jornada de trabalho, pelo menos essa é a minha visão, não está preparado por quê? Porque infelizmente os ambientes empresariais que a gente tem, na sua grande maioria, são tóxicos, né? São ambientes tóxicos, são ambientes onde tem uma pressão emocional muito grande. E aqui no Brasil está se defendendo essa jornada de 4x3 para dar descanso para o empregado, né? Para o colaborador. Ok, descanso, mas o que adianta ele descansar se ele volta para um ambiente que é tóxico? Ele vai continuar precisando descansar. E a pergunta que eu faço para você que está ouvindo a gente principalmente é: qual é o colaborador que durante as férias está tirando férias? Está fazendo bico? Arrumou outro trabalho? Então, por mais que a gente implante uma jornada de 4x3, nesse dia de folga, que vamos supor é o sextou, né, a sexta-feira, a lógica leva para onde? Para o descanso ou para um trabalho extra que aquela pessoa vai conseguir, vai procurar, né, já que agora ela tem uma oportunidade a mais de trabalho, né? Não, eu não vejo problema nenhum se a pessoa utilizar esse horário extra para arrumar mais um trabalho, mas daí também não pode utilizar do argumento de que é para descansar, né? A jornada 4x3 ela ajuda ali o colaborador a voltar para o ambiente de forma mais produtivo, sim. Descansado, sim. Com menos estresse emocional, sim. Desde que o ambiente da empresa contribua para que isso se mantenha. Senão não adianta mudar a escala de jornada, né? Senão não adianta mudar para 4x3. Existe um trabalho muito grande ainda que precisa ser feito. No Japão, a Microsoft do Japão tem a jornada 4x3 desde 2018. Mas vamos pegar como é que é a cultura do Japão? Vamos pegar qual é o comprometimento do trabalhador japonês? Cara, é um país que a gente está falando que é um país que tem um feriado. É um feriado por ano. Na Nova Zelândia são... Nos últimos 10 dias já tivemos 2, né? Caramba! Né? É um feriado por ano no Japão, 3 feriados por ano na Nova Zelândia. Aí a gente está num país que é um país de festa, que é um país de feriados, e a gente implanta uma jornada 4x3? Não faz sentido. Não faz sentido. Aquele colaborador, pelo menos eu tenho visto muito isso, aquele colaborador que ele se sente pertencente à empresa, que ele se sente acolhido dentro da empresa, que ele se sente protegido da empresa, reconhecido, que ele se sente pertencente, onde ele consegue perceber que o trabalho dele faz parte de algo maior, que impacta a vida de outras pessoas, que tem um impacto social, esse colaborador, ele veste a camisa da empresa e ele quer trabalhar todos os dias e reclama no dia que não vai trabalhar. Ele reclama porque está saindo de férias. Eu não quero sair de férias agora não, pague minhas férias, mas eu quero continuar trabalhando. Né? É aquele colaborador que quer levar a empresa para os familiares, que quer trazer amigos para trabalhar lá dentro. Ah, Diego, isso é utopia. Não, não é utopia. Isso de fato existe. Só que a nossa cultura brasileira, eu vou usar aqui uma polêmica, no meu ponto de vista, a gente ainda tem um regime escravo habitando dentro das empresas, só que legalizado pela CLT. Qual é o funcionário que pode se abrir emocionalmente com o chefe
sem ser julgado? Qual é o funcionário que ele pode chegar ali, pô, tô passando um problema, tô com depressão, e não escutar que é frescura, que é besteira, que é isso, aquilo, outro? Por que um paciente, por que um colaborador, quando ele tem um diagnóstico com câncer, todo mundo cuida dele, poxa, vai pra casa descansar, vai cuidar da sua doença, e um colaborador que tem depressão não é visto da mesma forma, sendo que são dois diagnósticos extremamente importantes. Então, para se implantar uma jornada 4x3, eu vejo que a nossa cultura organizacional, no geral, nós empresários, precisamos estar direcionados para a construção de um ambiente onde o colaborador realmente sinta saudade. Né? E aí, depois que isso existir, a gente vai perguntar, aí, você quer trabalhar 4x3 ou quer trabalhar 7x0? Que é o nosso regime de que trabalho. É o nosso regime de trabalho é 7x0, amigo. Não para de trabalhar. Né? Mas é uma questão que eu não sei se o pessoal que está assistindo a gente aqui em casa é ou se não é, mas a gente até falou aqui que a jornada de trabalho de Deus é 6x1. Né? Ele fez o mundo em 7 dias, mas no 7º ele descansou. Então a jornada dele é 6x1, não é 4x3. Né? Então, cara, eu vejo assim, tem muito trabalho ainda pra gente fazer, né? Mas nós, os líderes, eles precisam estar se desenvolvendo. Existe uma coisa que eu defendo bastante, que é a questão da universidade corporativa. Diego, mas lá na empresa já tem universidade corporativa, cara. Ok, mas tem um viés emocional, financeiro? Não. A universidade corporativa que a gente tem é para ensinar habilidades, competências técnicas da função que aquele colaborador exerce. Eu falei, então não me disse nada. A gente tem que ter uma universidade corporativa focada em saúde mental e gestão financeira. A Universidade Baiana de Medicina de Salvador tem aproximadamente 1.500 funcionários lá dentro. Eles fizeram um estudo com os próprios funcionários e perceberam que o maior índice de estresse e ansiedade dos funcionários se chama cartão de crédito e empréstimo consignado. Por quê? Por falta de conhecimento de gestão financeira. Mais de 70% da população brasileira está endividada. Né? Então, isso aí já é acho que 1/3 dos divórcios se dão por traição financeira, né? Ou seja, problemas financeiros em casa. Exatamente. Então, realmente, se você não está com o dinheiro bem administrado, a gente não está falando de render milhões, está falando de dinheiro que está indo para o lugar certo. A gente vai falar de bilhões, né? Alguém fala do jogo do Tigrinho e das bets, são 5 bilhões do Bolsa Família que estão sendo gastos com isso. Falar uma coisa, eu assisti o Jogo do Brasil que teve aqui em Salvador e eu fiquei abismado, porque tinham 4 patrocinadores no campo, né, que fica ali na diagonal perto do gol, né, do gol, e eram 4 bets concorrentes. Sabe Deus, são concorrentes mesmo. Então, assim, o mundo hoje do futebol virou, que é um mundo milionário, virou o mundo das bets. E aí você tem o jogo do Tigrinho, você tem as bets. Agora, quando você, às vezes, tem um curso que o cara quer fazer, o cara não quer investir um dinheiro ali para se qualificar e tal, acho que mas prefere a aleatoriedade, o risco, né, que é muito maior de perder do que ganhar. Exatamente. Tanto é que me parece sair um estudo dizendo o seguinte, que para cada R$100 gastos, só volta um para o apostador. Exatamente. Então é um baita do negócio, né? Exatamente. É um baita do negócio. Mas isso também daria um podcast aí por muitas horas. Trazer aqui um educador financeiro e um psicólogo e psiquiatra, né? A gente já conversou aqui com psicólogos, com psiquiatras e um bicheiro. O bicheiro pode topar. Também, exatamente. Ia ter que trazer aqui, obviamente, uma luva de boxe também para tratar com essa galera. Mas o que eu acho interessante quando a gente fala de, enfim, jornada de trabalho, produtividade, bloquear emoções, está tudo entrelaçado, né? Eu acho que um dado que eu acho muito interessante, e depois que a gente começou a aplicar isso lá no escritório, a gente começou a ver uma melhora substancial nas pessoas que a gente começou a trazer para o negócio. A gente estabelece alguns critérios mínimos de habilidade técnica, mas o que a gente está realmente focado é entender se a gente está trazendo a pessoa com o perfil comportamental correto para aquela vaga. E isso tem aumentado bastante a assertividade na contratação, porque a gente tomou conhecimento de um dado que era basicamente o seguinte, 90% das demissões são por comportamento, então por que eu estou contratando só por habilidade, né? Mas aí eu vou te provocar um pouquinho. Maravilha. Eu estenderia para princípios e valores que a pessoa tem. Perfeito. Né? Não somente o perfil comportamental dela, mas se o perfil se os valores e os princípios do contratado tá alinhado com os valores e princípios da empresa.
Porque se não tiver, pode ser o melhor funcionário do mundo, vai dar dor de cabeça. E aí você toca num ponto ainda mais interessante, que é que talvez eu não tenha esse dado, mas talvez 99% dos empreendedores não tenham parado para refletir sobre quais são de fato os seus princípios e valores. Perfeito. Sua missão, né? Seu propósito, onde você quer chegar, de fato, sua visão de negócio. Porque realmente, lá no escritório a gente só conseguiu chegar nisso depois assim, de algumas consultorias para nos ajudar a ter essa clareza, e hoje a gente enxerga isso de uma maneira muito mais fácil, mais fluida. E toda vez que a gente está diante de um ponto de inflexão, a gente vai lá, olha o manual de cultura, peraí, isso mesmo que a gente é? Legal. Né? É assim que a gente decide as coisas aqui? Não, a gente vai por esse caminho, porque é isso que de fato a gente faz. E cultura, aí já entra num assunto também que eu gosto muito, mas cultura organizacional não é o que está escrito na parede, é o que todo mundo faz quando você está de férias, quando você está no escritório. Né? Então, eu particularmente acho que é um tema muito desafiador, porque eu acho que o dono, sobretudo, ele tem que ser um exemplo da cultura, então não adianta ele pregar na parede uma coisa, ele é o primeiro que faz diferente, né? E eu acho que isso acaba contaminando de maneira positiva também a equipe, né? Porque eu acho que quando você realmente arrasta as pessoas pelo exemplo, é muito mais fácil você criar um ambiente de trabalho que é, ainda que desafiador, porque às vezes o desafio empresarial é grande, mas as pessoas sabem que o capitão tá ali também, né? Ele tá vivendo o mesmo desafio que eu, ele tá perdendo noites, eventualmente, que nem eu tô. Esse é um momento, talvez, de perder noite, não é isso que a gente pretende pro resto da vida, mas vamos aqui fazer esse esforço nesse momento, porque o momento, ele exige isso. E é importante entender também que dentro de uma empresa, a gente tem ali 3 níveis organizacionais, né? A gente tem ali o nível operacional, o gerencial e o tático estratégico, né? Cada nível tem uma forma diferente de trabalho. Né? E às vezes o próprio líder da empresa não consegue enxergar isso, o pessoal que está no nível operacional também não consegue enxergar isso, e essa falta de comunicação, ele não faz nada, fica ali todo dia, tá almoçando no shopping. Né? O colaborador fala, bom, mas ele não sabe que aquele almoço do shopping muitas vezes está trazendo um contrato de alguns milhões para dentro da empresa. Ou seja, a forma de trabalho é diferente. Exato. E isso está muito misturado dentro de pequenas e médias empresas, está muito misturado. Algumas empresas não conseguem crescer porque o dono que deveria estar fazendo um trabalho estratégico ali com um BI aberto, analisando os KPIs, né, que agora virou indicadores, virou KPI, né, os OKRs, né, ele muitas vezes ele está ali junto, ele está no operacional, cara. Exato. E aí a empresa minha empresa não cresce, então você tem que sair no operacional. Mas se eu saio do operacional, a empresa não anda. Fala, opa, como é que tá o clima, como é que estão os processos aí dentro da empresa, como é que tá os valores, os princípios. Teve um hospital que me procurou uma vez, falou, Diego, a gente tá tendo um problema muito grande com colaboradores aqui dentro. Né? A gente tá com um nível de turnover, tá muito alto. Você precisa me trazer um treinamento aqui dentro para ajudar. Eu falei, não é treinamento que você precisa, é de um RH novo. Você precisa de um pessoal do RH que saiba de fato selecionar quem entra aqui de acordo com os princípios e valores da empresa e com a tua cultura organizacional, porque senão você vai ter um problema. E aí que vem uma outra polêmica, né? Que foi até o Vitor Igdal da BRH que trouxe esse termo para mim, né? Recurso, cara, é algo que a gente queima, né? Ele fala muito sobre isso mesmo. Recurso é algo que a gente queima. Uma locomotiva precisa aí de carvão, né? Precisa queimar carvão para a locomotiva andar. E recursos humanos, né? Ou seja, vamos queimar pessoas para fazer a empresa crescer, vamos trocar para relacionamento humano. Alguém fala, RH, relacionamento humano, é uma coisa que aproxima mais, que cuida mais da pessoa, né? Ou seja, tá mais, como é que eu posso dizer assim? Tá mais em sinergia, né? Com o dono, com a missão da empresa, com o que se faz. Recurso é uma visão muito retrógrada, né? E às vezes eu converso com alguns empresários que eles acabam não conseguindo enxergar que você se preocupar com cultura não tem nada a ver com, vamos colocar assim, com uma ideia de implantar essa cultura woke que muitos empresários, sobretudo de direita, acabam combatendo, né? Acho que cultura forte é você, de fato, olha, quem eu sou, onde eu quero chegar, como eu quero chegar e qual é o impacto que eu quero gerar. Exatamente. Né? Então, você procurar pessoas que estão olhando para esse mesmo lado ou que reconhecem em você algo que elas querem ser um dia,
Acho que esse talvez seja o primeiro passo, né? Que... O exercício mais simples que você poderia fazer, né? E quais são os valores que regem tudo isso, né? Exato. Quais são os princípios, os valores que regem tudo isso aí. Ontem mesmo, né? A gente fala que hoje é dia 21 de novembro, né? De 2024. E ontem a Jaguar lançou a sua nova marca. A gente já tá mudando os assuntos tudo aqui, mas a Jaguar lançou a sua nova marca e mudou totalmente, porque a Jaguar é uma marca de carro esportivo, que em tese o motor tem que roncar. E ela traz uma proposta totalmente diferente, né? Então, assim, é uma quebra de paradigma. Eles falaram, olha, a gente já não tá vendendo mesmo, vamos mudar aqui, a gente vai defender o que a gente acredita. Fez que nem a Ferrari, não, né? Não fez que nem a Ferrari, não. Você viu o que a Ferrari fez, né? Não sei ela o que lançou agora a F80 para substituir a LaFerrari. Ela troca um carro um carro V12 por um carro V6 híbrido. É mesmo? Meu Deus. Mas continue com a Jaguar. Exato. Mas aí o que acontece? Eu entendo que com isso, e eu trouxe a Jaguar para a mesa aqui por conta disso, ela certamente está levantando um muro. Olha, quem não quer e quem não acredita nesse mesmo propósito vai embora. Perfeito. O cara que estava procurando um carro musculoso, um veículo potente, com ronco de motor, não é aqui que você vai achar outra coisa. Você vai achar... a gente está propondo agora, acho que mudança de cores, maior diversidade dentro da empresa, é isso que a gente defende. Então, acho que a partir do momento que você estabelece um posicionamento e quais são a missão, visão, valores que você defende, você também está repelindo e atraindo as pessoas que não gostam e que gostam daquele modelo, né? E eu acho que isso é muito importante quando você pensa em estabelecer uma boa cultura organizacional. Em algum momento você vai ter que levantar um muro. Tem uma frase que eu escutei outro dia, que ela fala assim, aquilo que você não muda, você escolhe. Perfeito. É forte, né? O que você não muda, você escolhe. Exato. Então hoje a gente está vivendo uma época em que ou as pessoas decidem mudar, ou elas estão escolhendo o estresse, a possibilidade de fechar uma empresa, alguma coisa desse tipo. Né? Porque essa análise tem que fazer o tempo todo. E dizer não é dizer sim, né? Exatamente. Porque a Jaguar, por exemplo, está dizendo não para uma série de pessoas, mas está dizendo sim para uma série de outras. E quando a gente quer atender todo mundo, exatamente. Eu acho não que atende ninguém, cara. O pior cenário que você pode defender é de atender, dizer sim para todo mundo, né? Exatamente. Dizer sim para todo mundo. Diego, acho que chegamos aqui ao nosso tempo regulamentar. Eu tenho tentado estabelecer uma hora, porque eu já tive podcast aqui 2h30. Eu falei, poxa, o pessoal não vai aguentar mais me ouvir falar aqui, embora eu fale muito menos que todo mundo. Mas eu queria te agradecer bastante por ter topado aqui e vir bater esse papo com a gente. Prazer, e eu sempre peço, né, para você deixar uma mensagem final aí, para quem nos assiste. Isso aqui certamente vai virar um bom corte, então capricha na mensagem. Cara, eu posso dizer o seguinte. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com você. Tá com você que está aqui de casa, aqui, o Filipão aqui nos bastidores, que conheci hoje, prazer enorme. Né? Eu posso dizer o seguinte: as empresas hoje que não estiverem preocupadas, literalmente, isso não é uma frase de impacto, de efeito, não sei o quê, mas empresas que não estiverem preocupadas com pessoas, infelizmente, está com o dia contado. E quando eu digo pessoas, é na construção de um clima com meritocracia, com respeito. Tem o ser humano, todo ser humano, 100% das pessoas tem 5 feridas emocionais. Ela tem o medo do abandono, ela tem o medo da rejeição, ela tem o medo da injustiça, ela tem o medo da traição e ela tem o medo da humilhação. 100% das pessoas têm essas 5 feridas. E 100% das pessoas buscam proteção, amor, reconhecimento, acolhimento e pertencimento. Se o empresário ele desenvolve a cabeça dele para entender essas 5 dores, né, acolher essas 5 dores dos colaboradores e entregar essas 5 necessidades dentro de um clima organizacional, é uma empresa que ela vai durar centenas de anos. Mas a liderança, os CEOs, os fundadores que não se preocuparem com isso, estiverem preocupando com o caixa da empresa a curto prazo, a empresa, como o nosso índice Brasil diz, em 5 anos está fechando. E olhe lá se não for muito menos. Então a mensagem que eu digo é, procure entender quais são as dores dos seus funcionários e o que é que você está fazendo dentro da empresa para que ele queira ficar. Porque é isso que vai determinar aí a saúde, né, e a longevidade dos seus negócios. Pô, muito forte isso aí que você falou. E se eu pudesse até complementar um pouco, a melhor forma talvez de fazer isso é perguntando literalmente, porque eu vejo que eu vejo muitos empresários tentando adivinhar e as expectativas não são bem alinhadas em relação a isso. Então, e as rotinas de gestão, elas ajudam muito nesse momento. Ter reuniões de 1 a 1,
né, mensais, a cada 2 meses, e literalmente perguntar. Eu comecei a fazer isso, eu achei muito interessante, porque você começa a entender, poxa, como é que eu faço para te ajudar a chegar onde você quer chegar? Exatamente. Né? Será que tá alinhado, né? O que a empresa pode te entregar isso? Porque se não tiver também, às vezes é melhor encerrar por ali. Dentro daquele seriado Billions, Sim. a gente tem ali o Axel, que ele coloca uma psiquiatra dentro da empresa dele para atender os funcionários. Wendy. Esse seria o melhor cenário das empresas. Se toda empresa pudesse ter um psicólogo dentro da empresa para estar ali ouvindo, para estar acolhendo o funcionário. E é isso que a gente busca fazer com a Meditcorp. Maravilha. Diego, muito obrigado. Felipe, e você que ficou aqui até o final, não se esqueça de curtir. Obviamente vocês já sabem, todo episódio eu falo isso, mas se você quiser encontrar o Diego, o link vai estar na descrição do Instagram dele. A gente pode botar da Meditcorp também. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.